suas poesias foram consideradas marginalizadas. Ele foi um poeta curitibano. Ele morreu muito novo, com 44 anos. Ele casou-se 2 vezes. Do segundo casamento ele teve 3 filhos, sendo que o mais velho, aos 10 anos, veio a falecer. E ele estudou muito os poemas japoneses, os haikai, que são poemas escritos em 3 versos, como por exemplo: a palmeira estremece, palmas para ela, que ela merece. São poemas bem curtinhos, poemas japoneses, que ele faz muito bem. Quem procurar a biografia dele, ele tem muitos. Tarde de vento, até as aves querem vir para dentro. E dentre os poemas que eu escolhi, assim, um deles que condizia com o programa aqui do sarau, desse terceiro, 4 sarau? Quinto sarau já, que bom. Então, eu escolhi A Lua no Cinema. A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a Lua insiste: amanheça, por favor. Muito bem, lembrando a todos que todos podem seguir a programação do Sarau de Puriqui através do Facebook, /Sarau de Puriqui, tudo junto, ou mesmo no e-mail sarau.bertioga@gmail.com. Bom, depois da dona Laíra, o que temos aí? Opa, as lendas, tecidos e as serpentes. Cadê nossa colega aqui, a contadora de histórias também? Antes da Elisa fazer a historinha para nós aí tem uma coisa interessante aí nesta constelação de Serpentário, constelação do Serpente ou do Fiuro, que é na realidade uma coisa muito interessante, que seria a 13ª constelação zodiacal, né? Então nós conhecemos 12 constelações que correspondem ao zodíaco, né? Aos signos, vamos dizer assim, e aí houve aí uma discussão que na realidade teria a 13ª, e ela ficaria aí entre constelação de Sagitário e Capricórnio, se não me engano. E aí ela entraria para quem é 29 de novembro a 17 de janeiro, seria então de Serpentário. Adrian, por exemplo, é isso? O Adrian, por exemplo, seria um Serpentário, é isso? Uma serpente, tá bom? Vamos lá? Por favor, Elisa, fica bom. Horóscopo chinês, né, tem o signo lá da serpente, a cada 12 anos repete, e por acaso é o meu signo, né? Serpente está muito ligada em algumas culturas a sabedoria, mistério. Mês que vem começa o ano da serpente. Ah, é? Opa! Mês que vem começa o ano da serpente. Então, acho que eu vou ter sorte, né? Tá bom. Então a gente vai continuar, um prazer estar aqui, continuando as nossas histórias, em que nessas viagens a gente é levado a povos e culturas que com palavras e fios vão tecendo mundos maravilhosos, né, de muita fantasia. E a constelação da serpente agora vai nos levar para a África, para o leste da África. A África é aquele continente que parece que foi detachado do Brasil, né? Dizem que um dia vai juntar de novo, não sei como é que vai ser isso, mas parece que se a gente pegar o mapa e for juntando, ele encaixa. E o leste da África é onde tem o Quênia, Uganda e a Tanzânia, que eu insisto em chamar de Tasmânia. Se eu fizer isso, por favor, me corrigem. Não é a Tasmânia que está lá, é a Tanzânia, tá? Então, nesses países, a língua falada é o Swahili.
e que tem uma cultura muito característica. Como a gente está falando de tecidos, é bom lembrar também que nesse lugar eles usam panos que não são tecidos, eles não são, na maior parte das vezes, fiados, como a gente está acostumado. Eles usam muito couro, cascas de árvores que são feltradas e tingidas, e eles são muito famosos também pelas pratas, pelo trabalho que eles fazem de ourivesaria, né? Esse tipo de artesanato, Swahili é muito conhecido. Então, a nossa história, narrada em língua Swahili, fala de um tecido muito especial produzido por uma serpente. E quando a gente ouvir a história, vai dar a impressão que esse tecido é a seda. Nós vamos lembrar muito da seda. Mas lembrando que neste local não é a tecelagem da seda não é tradicional. Então isso veio mesmo de alguma fantasia desse povo. Então agora vamos começar na nossa aldeia, numa aldeia muito agradável, onde vivia a nossa personagem chamada Fátima. Esse nome árabe da Fátima, lá na África Setentrional, também remete a uma dominação árabe que aconteceu até o século VIII a.C. nessa região. A Fátima vivia muito feliz com seu marido, um mercador muito bem sucedido, de nome Amadi. E o que ele mais gostava era de dar presentes à sua esposa. Ele adorava chegar em casa, presentear, tratar muito bem a Fátima. E eles viviam muito felizes. E óbvio que essa felicidade toda acabava provocando a inveja de muita gente. Aí tinha umas mulheres que iam lá e tentavam detonar e convenceram a Fátima que se o marido dela, o mercador Amadi, gostasse mesmo dela, em vez de dar aqueles tecidos, joias, do jeito que ele dava, ele daria a ela o tecido da serpente Bembe Mirui. E a Fátima começou a ficar até meio tristinha, assim, o marido percebeu que ela não estava lá muito bem e conversando, descobriu que era muito importante para ela ganhar esse tecido da serpente Bembe Mirui, que ele não tinha a menor ideia do que se tratava, mas para agradar a esposa, ele resolveu partir em busca desse presente tão especial para ela. Nessa busca, ele começou a andar de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e nada de descobrir do que se tratava. Ele passava por feiras apinhadas de gente, circulava em ruas muito empoeiradas e não conseguia descobrir o que era o tal tecido da serpente Bembe Mirui. As pessoas, quando ele conversava, balançavam a cabeça, viravam as costas, e nada dava certo, e ele desanimou e viu uma senhorinha muito pobrezinha na porta de um casebre e falou: eu trouxe algum dinheiro comigo, eu vou ajudar essa senhora, né? Não me custa desistir um pouquinho, sentar aqui do lado dela e dar um dinheirinho. E a senhora ficou muito grata, né? E falou: nossa, que bom receber isso, muito obrigada, né? Um mercador com um aspecto tão importante e se deu o trabalho de parar aqui para falar comigo e me dar esse dinheiro a caminho da feira. E ele falou: olha, se eu estivesse a caminho da feira, a minha vida seria muito mais fácil. O problema é que eu estou procurando um objeto impossível de encontrar. Contou a história toda para a velhinha e ela falou: olha, não é que nisso eu posso te ajudar? Bateu palmas e daquele casebre onde ela morava saiu um gato preto, lustroso e que andava nas perninhas de trás como se fosse gente. Como se não bastasse, esse gato carregava uma sacola e, obedecendo ao comando dela, ele se apresentou e ela pediu que ele acompanhasse o mercador Amadi na busca pela serpente Bembe Mirui. E deu uma recomendação para o Amadi. Ela falou: olha, tudo que você falar, toda pergunta que fizer, você vai ter que repetir 3 vezes. Não esqueça disso. Andando um pouco, não demorou para eles verem uma serpente enorme atravessando a estrada, que roncava fortemente através das narinas cavernosas, peludas. E ele se aproximou dessa serpente,
E apesar de estar com muito medo, ele perguntou: você é a serpente Pembe-Miruí? E não teve resposta nenhuma, por quê? Falou uma vez só. Então vamos ajudar o Madi. Segunda vez: você é a serpente Pembe-Miruí? Terceira: você é a serpente Pembe-Miruí? E ela, com as pálpebras abertas, aquelas pálpebras escamosas, um olhar flamejante: não, eu não sou o Pembe-Miruí. Não, eu não sou o Pembe-Miruí. Não, eu não sou o Pembe-Miruí. Ele ficou triste, apavorado, óbvio, né? Andou mais um pouquinho até encontrar uma serpente vermelha de 2 cabeças e 2 caudas bem espinhosas. E para ela a pergunta foi: você é a serpente Pembe-Miruí? Você é a serpente Pembe-Miruí? Você é a serpente Pembe-Miruí? Recebendo em resposta: não, eu não sou o Pembe-Miruí. Não, eu não sou o Pembe-Miruí. Não, eu não sou o Pembe-Miruí. A terceira serpente que ele encontrou era cinza, 3 cabeças, 3 caudas, e de quem ele recebeu com voz de trovão a resposta: não, eu não sou o Pembe-Miruí. Não, eu não sou o Pembe-Miruí. E foi a serpente de 4 cabeças e 4 caudas que estava descansando numa rocha enorme. Mesma resposta para a mesma pergunta. Quinta serpente de 5 cabeças e 5 caudas que estava num ninho de penas e ossos. Não, eu não sou o Pembe-Miruí. Não, eu não sou o Pembe-Miruí. Não, eu não sou o Pembe-Miruí. A sexta serpente era mais aterrorizante ainda que as primeiras, com 6 cabeças e 6 caudas, que também ainda não era a serpente Pembe-Miruí. E ele, cada vez mais desanimado, parou num bosque bem sombreado e viu uma serpente dourada de 7 cabeças, com 7 caudas em espiral e um corpo que brilhava mais do que a luz do sol. E dessa vez, quando ele 3 vezes repetiu: você é a serpente Pembe-Miruí. Você é a semente Pembe-Miruí. Você é a semente Pembe-Miruí. Como um trovão, aquela serpente respondeu: sim, eu sou o Pembe-Miruí. E já colocou as 7 caudas e as 7 cabeças prontas para dar o bote com seu veneno mortal. Já com a mão na espada, travou-se uma luta, um duelo de vida ou morte. O veneno da serpente jorrava para todos os lados e Amadi, com coragem, fez rolar as 7 cabeças, uma de cada vez, da serpente. Terminada essa luta, ele, exausto, mas feliz, foi na direção do corpo de Pembe-Miruí, enquanto o gato, que estava lá para ajudá-lo, desviando ainda daquele veneno mortal, foi colocando as cabeças das serpentes dentro daquela sacola que ele carregava e andando lá nas patinhas de trás. E Amadi, quando chegou perto da serpente, ele viu que da pele dela saía um tecido que era a coisa mais fantástica, mais primorosa que ele já tinha visto. O tecido ondulava como se fosse água. As cores se misturavam num brilho que iluminava todo aquele bosque escurecido. A temperatura, quando ele colocava perto do corpo, ao mesmo tempo que aquecia e protegia, refrescava. O toque parecia a pele de um bebê, macio, fino, mas extremamente resistente. Nem com a espada ele conseguia trespassar aquele tecido.
E ele percebeu que aquele tecido era realmente muito especial. E ainda, que apesar de ser enorme, ele dobrado, cabia na palma da mão. E foram embora, ele e o gato, chegaram novamente ao casebre, encontraram a senhora, a quem ele quis agradecer muito. Enquanto o gato se ocupava lá das cabeças das serpentes que ele tinha levado, o nosso herói, Amadi, pegou todo o dinheiro que ele tinha carregado para retribuir a senhora. E rapidamente ele já queria ir embora, dar o presente para a esposa dele, quando ele foi barrado por aquelas mãos ossudas da nossa simpática velhinha, que olhou para ele muito firmemente, falou com voz enérgica: olha, Amadi, eu tenho mais um recado para você dar para sua esposa. Não é todo dia que o amor de um homem pode ser testado dessa forma. Um capricho tolo quase custou a sua vida. De que valeria para sua esposa o amor de um homem morto? Amadi voltou para casa, deu presente para a esposa, que ela ficou felicíssima, agradeceu muito e quis ouvir a história dele. E ele contou a história até o fim, todos os perigos que ele passou e essas últimas palavras da senhorinha com quem ele tinha feito amizade. Fátima, muito feliz, ficou também muito envergonhada. Amadi e Fátima viveram muitos anos sem jamais um duvidar do amor do outro. Obrigado, foi melhor, né? Esse foi o mais honesto, né, dos agradecimentos. Bom, o que temos aí pela frente? Acróstico. Você viu? Bom, o acróstico, para quem não conhece, né, é uma composição feita através das primeiras letras, né? Então você tem uma palavra-chave, aqui no caso uma palavra composta, que é a lua cheia, e que ela dá origem, né, às frases que compõem o poema ou o texto a seguir. Bom, vamos lá, acróstico. Lua cheia. Lua cheia de mistério, única e envolvente, aquece os corações dos apaixonados, conspira a nosso favor, com habilidade e destreza, ilumina a escuridão da noite, exerce grande influência sobre nossas vidas, águas e marés, inspiração dos poetas, astro iluminado pelo sol, lua. Nancy de Souza, autor.